Então, gente, a gente vai começar a falar sobre os hormônios sexuais femininos. Agora, a última aula do dia, né? Que é saúde da mulher. Agora a Camila fala. A Kailan também disse que é a melhor aula. Bora lá. Então, os hormônios sexuais femininos. Nós, mulheres, e os homens também, mas não é o caso agora. Todo o nosso corpo ele é controlado por hormônios, certo? E a questão sexual, se você engravida, se você menstrua, tudo isso também é controlado por hormônios. Então, antes da gente falar de ciclo menstrual, que a gente vai entender como é o ciclo menstrual, a gente vai entender a fecundação, a gravidez toda, a gente precisa primeiro entender os hormônios, certo? Então, a primeira coisa a gente tem que saber o que são hormônios. Então, hormônios são substâncias químicas que o nosso corpo produz. Professora, só existe hormônios sexuais? Não. Para você crescer, você precisa de hormônios. Para você gastar energia, você precisa de hormônios. Para você dormir, você precisa de hormônios. Quando você vê o paquera que fica nervoso, que o coração acelera, você precisa de hormônios. Então, o hormônio é que controla tudo. Não me vejo na... Ah, José Neto disse que agora isso aqui ele não gosta não. Pronto. Teve isso, que José Neto vai trabalhar. Então, hormônios é quem controla tudo. E a questão sexual da mulher, se ela engravida, se ela não engravida, se ela menstrua, se ela não... Tudo são os hormônios. Então, nós vamos estudar esses hormônios especificamente. Então, hormônios são substâncias químicas que são produzidos por glândulas. O que são glândulas? São estruturas que a gente tem no nosso corpo. Então, a gente tem espalhado no nosso corpo inteiro essas glândulas que vão produzir hormônios. No caso dos hormônios sexuais, onde é que você encontra essas glândulas? Na cabeça e os ovários, no caso das mulheres. Nos homens é os testículos. Então, ovários, além de órgão, é uma glândula também, porque ela produz e excreta alguma substância. Nos homens é os testículos, certo? Eles vão produzir esses hormônios vão ser lançados dentro do sangue. É por isso que um hormônio produzido lá na cabeça vai agir lá nos meus ovários. Por quê? Porque quando ele produz os hormônios lá na cabeça, cai dentro do sangue, esse hormônio cai lá dentro do sangue e é levado pelo sangue até chegar lá no destino adequado. E aí, chegando lá, é que vai ter a função. No caso de nós mulheres, o que é que acontece? Quando a gente está na puberdade, lembra que a gente viu o que é puberdade? A puberdade é quando você começa a produzir os hormônios, que aí você começa a ter a maturação sexual. O que é a maturação sexual? O amadurecimento. Você começa a amadurecer sexualmente, certo? Quem faz isso são os hormônios. E quais são os primeiros hormônios que faz isso? Ó, esses dois aqui, ó. FSH e o LH. FSH é o hormônio folículo estimulante. E o LH é o hormônio luteinizante. Onde são produzidos esses hormônios? Ó, aqui na hipófise. Ixi, era pra seccionar isso. Na hipófise. Professor, onde é que fica a hipófise? Hipófise, ó, isso aqui é a glândula da hipófise, ó, tá vendo? Isso aqui tudo é a glândula hipofisária. A gente encontra na cabeça. É isso bem aqui, ó. Isso aqui é uma glândula que a gente encontra lá no meio da cabeça. Essa glândula é chamada hipófise e ela vai produzir vários hormônios. Um desses hormônios, os hormônios que ela vai produzir, que vai... Por exemplo, quem produz o GH, o que é o GH? É o hormônio do crescimento. Quem produz é a hipófise também. E normalmente quando a gente tá dormindo. Então, nós não, eu não, vocês sim que ainda são jovens, mas eu que já sou velha, não cresço mais. Mas quando é menino, a gente produz demais esse GH. E quem produz é a hipófise. Aí ela lança para dentro do sangue pra gente crescer, que é o hormônio do crescimento, certo? Mas a hipófise, quando tanto o menino como a menina, quando chega na puberdade, começa a produzir esses dois hormônios, FSH e o LH.
e cai dentro do sangue e vai direto para os ovários. Para quê? Porque os ovários, eles não têm função nenhuma enquanto você está na infância. Quando a menina chega na puberdade, esses ovários começam a funcionar. E como é que eles funcionam? Porque é como se esse FSH e LH ligasse os ovários para eles trabalharem. E quando eles trabalham, eles vão produzir dois hormônios chamados estrogênio e progesterona. Então, esses 4 hormônios, FSH, LH, estrogênio e progesterona, é eles que fazem a mulher menstruar, é eles que fazem a mulher engravidar, certo? São esses 4 hormônios, são os hormônios que a gente chama de hormônios sexuais. 2 produzidos na hipófise, que é o FSH e o LH, e 2 produzidos nos ovários, que é o estrogênio e a progesterona. Nós vamos aprender a função de cada um deles, tá? Então, primeiramente, a gente vai ver o que é que o FSH faz, o que é que o LH faz no nosso corpo. Depois vamos ver o que é que o estrogênio faz e a progesterona. Aí depois disso é que a gente vai ver o ciclo menstrual e também vamos ver como ocorre a fecundação, porque a fecundação também só ocorre por causa desses hormônios. Tá muito longe do assunto de gestação? Não. Vai ser assim, a gente vai ver esses hormônios, aí a gente vai ver ciclo menstrual, fecundação, aí a gente começa a gestação, certo? Provavelmente, gestação só vai ser depois que a gente voltar de julho, das férias, que acho que vai ser só 10 dias de férias. Então, esse mês a gente vai ver toda essa parte introdutória de hormônios, de ciclo menstrual e de fecundação. Aí, quando a gente voltar, a gente começa a falar da gestação, aí vem o parto, viu? A gente vai ver toda essa parte aí. Então, qual é a função dos hormônios no nosso corpo? Então, a mulher, quando ela nasce, né? Como eu já até tinha falado pra vocês antes, quando a gente tá lá sendo gerada na barriga da nossa mãe. Só pra falar as medições ali. Vamos olhar. 5 minutos aqui. A mulher, quando ela nasce, ela já nasce com todos os óvulos dentro dos ovários. Só que é como fosse sementes verdes, que a gente chama de folículos. Então, todas as meninas, quando ela já nasce com em torno de 400 mil folículos dentro dos ovários. E ali fica. Ela vai crescer, né? Que ela é bebezinha, ela vai crescer. Quando ela chega na puberdade, o que é que vai acontecer? Todos os meses vai ser escolhido um desses folículos, que é como se fosse a sementezinha verde, para ser amadurecidos. E quando amadurece, é o que a gente chama de ovulação. Ovular é quando tem esse amadurecimento desses folículos. Então, o óvulo é o folículo que amadureceu. Aí, se ele for fecundado, a pessoa engravida, certo? Então, cada folículo contém uma célula germinativa feminina, que é o óvulo, que vai ser amadurecido, que todos os meses amadurece só um. Se ela não engravida, aí acontece a menarca, a menstruação, certo? Aqui, após a puberdade, os hormônios sexuais irão influenciar no amadurecimento dos folículos, que a gente vai ver isso no ciclo menstrual. E é o que faz você ter menstruação, é o que você faz ter fecundação, ou seja, você engravidar. É o que segura a gravidez. Olha, gente, os hormônios são tão importantes que se você tiver com alteração hormonal, você pode ter um aborto por causa das alterações hormonais, certo? E aqui estão todos os hormônios sexuais femininos que influenciam na questão reprodutiva da mulher. E os locais onde eles são produzidos, certo? Então, a gente tem o FSH e o LH, que são produzidos na hipófise. Temos o estrogênio e a progesterona, que são produzidos nos ovários. Lembra que eu disse, esses 4 são os 4 principais hormônios relacionados à fecundação e à gravidez. Só que além desses 4, a gente tem outros. A gente tem a prolactina e a ocitocina, que a gente vai falar muito sobre eles, porque ele é responsável pela produção de leite. Quando a mulher está grávida, que ganha menino, produz o leite. Quem faz produzir esses 2 leites é justamente quem faz produzir o leite é justamente esses 2 hormônios, que também é produzida na hipófise, certo?
E nós, mulheres, produzimos testosterona. Professora, mas testosterona não é um hormônio masculino? É. Só que nós produzimos em pequenas quantidades, mas produzimos. Quem produz é os ovários e é responsável pelo libido. O libido é o desejo sexual. Então, muitas mulheres que não têm o desejo sexual, muitas vezes está relacionada à falta de produção de testosterona. E produzimos também o HCG. Professora, o que é o HCG? É o hormônio gonadatrofina coriônica humana. É um hormônio que a mulher produz só quando está grávida, porque quem produz é o ovo ou o zigoto, ou seja, o produto da fecundação. E isso, na verdade, gente, o anticoncepcional ele é formado por estrogênio e progesterona. A gente também vai falar sobre isso, certo? Então, todos esses hormônios aqui são os hormônios que estão envolvidos na questão reprodutiva da mulher, ok? E nós vamos ver o que é que cada um faz no nosso corpo. Alguma dúvida, gente, até aqui?